Bem-vindos a este espaço de entrevista do Ponto SJ. Hoje vamos conversar sobre juventude, sobre jovens. Temos connosco o Padre Samuel Beirão, que é, já devem ter visto nos últimos tempos, o coordenador de toda a presença da Companhia na Jornada Mundial da Juventude, seja o coordenador do Magis e também do resto da presença que os jesuítas vão ter na jornada, e foi também recentemente nomeado pelo Padre Provincial uma nova missão como coordenador da PAJUV, que é Pastoral Juvenil e Vocacional da Companhia de Jesus. Olá Samuel, Olá. Obrigada por estares aqui a conversar connosco. Escolhemos este espaço que está sossegado porque não há aulas neste momento e porque ainda não chegou a Vila Magis. Queríamos conversar um bocadinho sobre o que vai acontecer neste encontro, mas também aproveitar esta tua nomeação para coordenador da Pastoral Juvenil e Vocacional para falar um bocadinho sobre o tema dos jovens, o que é que podemos esperar, como é que sentes que os jovens estão neste momento a viver em igreja. Obrigada. Sei que tens muita coisa para fazer, mas achámos que era importante fazer esta entrevista. Estamos só a falar de um acontecimento, mas é importante também ir ao fundo das questões e perceber como é que se sente, sentir aqui um bocadinho o pulso aos nossos jovens. E eu, se calhar, começava já por uma provocação, que é, no fundo, temos um bocadinho... é uma provocação que reflete aquilo que se diz lá fora sobre a companhia, não inventei nada. Mas, ou seja, os jesuítas costumam ser referidos e conhecidos por fazerem um bom trabalho com os jovens, seja nos seus colégios, seja nos centros universitários. E também, através desse acompanhamento próximo dos jovens, conseguirem despertar algumas vocações. Algo que começa a ficar assim mais raro na Igreja, aqui a escolha vocacional do sacerdócio entre os jovens. Achas que esta ideia que as pessoas têm dos jesuítas ainda corresponde à verdade? Olá, obrigado pelo convite. Espero que sim. Espero que estejamos a fazer alguma coisa bem feita. De facto, desde os inícios da Companhia de Jesus, que o trabalho com os mais novos é uma missão muito particular. Curiosamente, o Santo Inácio não tinha pensado em fundar colégios, mas rapidamente percebeu que era importante, nas cidades em que havia jesuítas, a fundação de colégios e a formação e a educação dos mais novos. Além disso, na fórmula do nosso Instituto, diz-se muito claramente que temos de ter um cuidado particular com as crianças e com a educação das crianças. Portanto, o que foi acontecendo ao longo destes 500 anos foi uma tentativa de nos irmos sempre adaptando, enculturando aos contextos em que vivemos e tentando perceber a linguagem das gerações mais novas e corresponder a essa linguagem. Se depois daí há vocações à Igreja e dentro da Igreja à Companhia de Jesus, ótimo, mas não só padres, mas também irmãos, não é? Porque a Companhia de Jesus tem padres e irmãos. Mas, de facto, a Companhia tem tido um trabalho relevante no trabalho com os jovens e até um trabalho, de certa forma, que eu penso que é muito específico e que não sei se existe noutras províncias, mas tenho a ideia que não, que é este trabalho dos centros universitários. Foi alguma coisa que é muito próprio da nossa província. Aliás, o Padre-Geral, quando esteve cá em dezembro, falou um bocadinho também isso e esteve aqui no COPAV e pôde sentir aqui um bocadinho o pulso desta juventude aqui nos centros universitários. Pode explicar-nos um bocadinho, para já, todo o trabalho que os jesuítas fazem com os jovens e, em particular, o que é que acontece neste trabalho dos centros universitários? Sim, é difícil, se calhar, explicar concretamente o trabalho com os jovens, porque não estamos a falar de uma sucessão de atividades ou de propostas, claro, que depois se concretizam e materializam em encontros, em formas de estar, mas é muito mais isto, é uma forma de estar, de conhecer, de gastar tempo, de escutar, e esse cuidado pessoal com cada um parece-me que pode ser o segredo. E os centros universitários, quando surgiram exatamente assim, como um lugar de encontro, de estudo, de celebração da fé, de formação, e daí depois desenvolveram uma série de atividades. Os centros apareceram nos anos 70 e, portanto, já aconteceu muita coisa, os jovens já são outros, não é? E nesse sentido é preciso estar sempre atento ao que é novo, não é? Quando, se calhar, há 40 anos atrás se enviou o Padre Alberto, o Padre Vasco e o Padre António para Coimbra, naturalmente não estavam preocupados com o Instagram, não é? Exatamente. E hoje em dia é impensável não estarmos nesse lugar onde estão todos os jovens, que são as redes sociais. Portanto, os nossos centros, o que tentam fazer é, em primeiro lugar, ser um lugar de encontro, um lugar de acolhimento, um lugar de portas abertas
depois uma maneira de estar na igreja, em comunidade, em que se pode promover espaços de celebração, naturalmente, espaços de estudo e de encontro, mas também espaços de formação na fé, de pertença à igreja. Por aí. E daqui também surgiram muitas formas diferentes em muitos outros países. Em Espanha, em França, nos Estados Unidos, muitas realidades que eu conheço, têm coisas parecidas aos centros universitários, mas o denominador comum é este, um lugar de encontro em que se fala a linguagem dos jovens e o espaço em que os jovens podem estar e encontrar-se e sentir-se confortáveis. Nós, neste momento, há 5 centros universitários: Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e em Évora o Casarão, que não é um centro universitário da Companhia, mas é o espaço da Pastoral Universitária que a Diocese confiou à Companhia, é assim, não é? Exatamente. Mas, no fundo, além disso, também temos os colégios, temos outras associações e outros espaços por onde passam os jovens. Mas realmente isso que tu dizias da proximidade é uma coisa que também se vai ouvindo, não é? Nos jovens que sublinham esta proximidade do poder ter, no fundo, um padre que está ali ao lado e com o qual é possível conversar, seja numa conversa no bar ou seja numa sala de estudo, mas que há esta proximidade. Tu sentes que isso inspira os jovens e que essa maneira de ser, de certa forma, os aproxima da igreja, que é uma experiência diferente, por exemplo, de uma paróquia, não é? Que um padre está ao serviço de uma comunidade maior e tem outro tipo de serviços e de atividades e de coisas que tem que fazer. Sim. Enfim, as paróquias também têm uma grande dimensão juvenil, não é? Sim. As catequeses, os escoteiros, os fiéis que estão, as famílias inteiras, não é? A beleza de uma paróquia é que se pode acompanhar uma pessoa desde que nasceu até ao fim da vida. Qualquer relação pessoal inspira. Portanto, saber o nome, acompanhar, estar presente, estar atento, estar disponível, inspira porque gera confiança, gera proximidade e, portanto, aquilo que pode ser da parte de quem já está, dos jesuítas e colaboradoras leigos que estão nos centros, nas paróquias, nos colégios, o que se gera de relação e de amizade depois provoca necessariamente do outro lado esta abertura e esta forma de estar. Portanto, sim, acho que é inspirador, mas os jovens, toda a gente, mas os jovens precisam muito de verdade, não é? Precisam que não se lhes venda alguma coisa que eles não podem comprar ou que não existe. Ou que não podem ver a concretizar-se também. Ou que não vêm também. a concretizar-se. Portanto, a verdade, a transparência, a honestidade, o tempo, a disponibilidade, tudo isto forma e claro que neste mundo que é tão acelerado, que é tão imediato, que é tão urgente tantas vezes, podermos ser um lugar de encontro, sim, isso inspira naturalmente. O mesmo nas redes sociais, não é? As redes sociais são um lugar de encontro, um lugar onde estão os jovens, mas também ao mesmo tempo são um lugar muito acelerado. Pode ser muito evangélico, até muito profético e muito promissor, aprendermos a estar nas redes sociais, que é onde os jovens estão e se encontram, aprender a estar lá com outro ritmo, outro tempo, outra linguagem, mais positiva, mais otimista. Também é um desafio grande. Sim. Voltando aqui um bocadinho a esta relação dos jovens com a Igreja, temos sentido muito nisso e isso tem-se manifestado nos vários momentos em que os jovens foram também chamados a falar, desde o sino dos jovens ao próprio sino da sinodalidade, e também sentimos um bocadinho isso nesta rubrica que fizemos do ponto de vista em que andámos pelo país, o ponto SJ, a falar com os jovens. Os jovens criticam muito esta forma hierárquica e muito formal que a Igreja ainda é e rejeitam um bocadinho e recusam um bocadinho esse modelo por sentirem que não há esse encontro. Tu sentes que o modelo também da forma da Igreja, como se relaciona com os jovens, está um bocadinho já ultrapassado ou pelo menos desadequado? Quem diz a Igreja diz também de outras instituições, não é? Os jovens têm muita dificuldade em relacionar-se com instituições mais pesadas e mais hierarquizadas e sentem que isso é um modelo que não faz sentido. A hierarquia é importante, não é? E a relação de liderança é importante. Agora, esta forma que o Papa Francisco nos tem ensinado e convidado a ser mais sinodais, a caminhar juntos, a estar presentes na vida uns dos outros, é realmente uma nova forma
de pensar a Igreja e de estruturar a Igreja. Precisamos de pastores, precisamos de líderes. Pastores com cheiro a ovelha, como o Papa Pastores diz. com cheiro a ovelha. Que também já quer dizer alguma coisa, não é? Sim. Que é, no fundo, estão envolvidos com, Estão envolvidos, com o que seu conhecem a rebanho. realidade, que sabem os nomes daqueles que lhes são confiados, as histórias daqueles que lhes são confiados. E, portanto, o mesmo Papa diz, vocês são o agora de Deus. Não é? Fomos criando uma linguagem em que falamos de nós e eles, para nos referirmos aos jovens, como se eles fossem alguém que algum dia virá. Não, Os jovens e a Igreja, não é? Como se os jovens não fossem a Igreja, tal não e é? qual. E os jovens estão aí e fazem parte e são necessários. Claro que não podemos correr o risco, sobretudo os que trabalhamos com gente mais nova, não podemos correr o risco de querer ser jovens a vida toda, ter 20 anos a vida toda, porque não temos. E há uma certa autoridade que nos vem da confiança e da relação e da idade que ajuda à proximidade. Portanto, os jovens não querem de um líder mais velho, de um padre, de um bispo, de um catequista, de uma referência qualquer da Igreja. Os jovens não querem um amigalhaço, mas querem alguém em quem podem confiar, com quem podem conversar. Acessível, que seja não é? um adulto acessível, que muitas vezes seja a primeira linha em vez dos pais, com quem podem ter algum constrangimento. E, portanto, estar aí para isso. Sim, os jovens podem e devem ajudar a pensar esta nova forma de estar na Igreja que o Papa Francisco nos tem inspirado e suscitado e que já vemos em muitos sítios. A América Latina mostra-nos muitas maneiras diferentes de estar na Igreja, a África mostra-nos muitas maneiras de estar na Igreja, a Ásia também. Portanto, este risco que corremos em associar a hierarquia e a Igreja a um modo ocidental e europeu de a pensar, temos outros lugares onde nos ir inspirar, onde o Evangelho também chegou e onde o Evangelho também é vivido de uma forma ao jeito dos Atos dos Apóstolos e que nos pode ensinar a viver no mundo de hoje. Não é preciso também inventar muito, não é? Se calhar às vezes basta olhar para o lado e deixar-te Está inspirar tudo por na Sagrada outro. Escritura, é só preciso ver como é que se aplica. Muito bem. Olha, os jovens também, em vários momentos, já há bocado referi o sino dos jovens e também este sino da sinodalidade, que há alguns temas chaves que os jovens têm apontado para os quais a Igreja tem de olhar e tem de encontrar respostas, não é? Não é só olhar e dizer regras, mas saber lidar com essas situações. Como, por exemplo, o tema da sexualidade, que acho que é um tema mais ou menos recorrente e transversal. Concretamente, o tema da homossexualidade dentro da sexualidade. Tu sentes que este é o tema mais urgente que a Igreja tem que aprender ou que tem que se conhecer melhor para saber falar? Ou, não é, ou isto também não é o mais importante na vida das pessoas e é preciso... importante, mas antes do tema da sexualidade há o tema das relações. No geral, não é? O tema das relações, o tema do acolhimento, o tema da pertença. Nós não podemos dizer ao mesmo tempo que Deus nos criou a todos à sua imagem e semelhança e nos criou muito bons e fomos maravilhosamente criados e que Deus conta com todos e depois referirmos a alguns tipos de pessoas, independentemente da sua orientação sexual ou do seu género ou da sua etnia, da sua origem, enfim... Da sua condição, não é? Da sua condição, não podemos referir-nos como à margem, não pertencem totalmente, pertencem mas... Este discurso não pode ser contraditório. Ou assumimos de uma vez que Deus não se enganou quando nos criou, a todos, homens, mulheres, não criou bem uns baixos, e outros europeus, com defeito. Isso. Ou a dignidade é de todos, e a pertença é de todos, e a possibilidade de encontro é com todos, e o anúncio de Cristo é a todos, ou o discurso é este, ou então assumimos de uma vez por todas que o discurso é só para alguns, e então há alguns que não pertencem. Ora, como esta não é a verdade do Evangelho, porque o Evangelho é para todos e o anúncio é para todos, então não podemos ser contraditórios. Temos que ser consistentes claro, e coerentes. E claro que depois isto se materializa na condição de cada pessoa. Nas mulheres que não têm acesso ao mesmo que os homens têm, aos homossexuais que não têm acesso ao mesmo que os heterossexuais têm, aos pobres que não têm acesso ao mesmo que os ricos têm. Depois isto são concretizações específicas das condições em que as pessoas nascem. Mas onde temos que ser claros é na mensagem. E a mensagem é universal e é de relação.
depois, a partir daqui, ser coerentes e verdadeiros. Mas tu sentes que é difícil ainda tratar este assunto concreto, não é? Na vida concreta das pessoas, porque isso depois tem manifestações específicas e concretas de pessoas que se sentem que não fazem parte, ou que não podem participar, ou que Sim, são olhadas porque- de forma diferente. Porque me parece que, claro que sim, e não podemos fingir que não há gente que não se sente acolhida e não se sente acolhida pela sua condição. Pessoas que querem pertencer, que sentem que o seu lugar para viver a fé é na Igreja Católica e não se sentem acolhidas na Igreja Católica. E não podemos fingir que isto não é uma realidade e não é verdade. E os jovens sentem muito essa jovens tensão, sentem. mesmo os que não são dessa condição, mas que também sentem que aquela forma de estar não é Evidente, correta. Evidente. E, portanto, temos que ser claros com o que é que entendemos por isto. Há um discurso sobre a sexualidade que a Igreja tem que ser... não vale tudo. Ou seja, há uma proposta para viver a vida afetiva, mas a proposta que a Igreja tem para se viver a vida afetiva e sexual não é uma proposta só para alguns, é para todos. Claro que nós podemos ver isto de duas maneiras diferentes, que é, a proposta é esta, e se não vives assim estás fora, ou a proposta é esta e o teu caminho é de vivendo, é isso, é de fazer caminho para viver. Nós não podemos, à partida, dizer quem está dentro e quem está fora. Jesus nunca fez isso. Sim, sim, sim. Jesus nunca disse, pelo contrário, Jesus preocupou-se tanto com os que estavam fora, que ia fora, não ficava de dentro a chamá-los, olha, vem Não, ver. nunca. Não, ia. Igreja em saída, Ia. não é? Como Ia à o Papa margem, diz. e não ia só à margem, ia fora, foi à decápulo. Foi onde ninguém ia, ver o que é que se passava e como é que era. E trouxe, e voltou. Sim, não ficou à espera. Nós às vezes temos um bocado esta postura de igreja, acolhemos todos, mas ficamos aqui à espera que as pessoas venham, não é? Sim, já não estamos aí. Já não Sim. estamos aí. Se a Igreja é realmente as pessoas que fazem parte dela, se é realmente o conjunto dos batizados, então deixem-nos estar nos bancos à espera que alguma coisa aconteça. Vamos nós, Igreja, todos batizados, todos aqueles que olham para Jesus e veem em Jesus o centro da sua vida, então vamos realmente fazer isso. É muito bonita a imagem deste sínodo, Sim. cheia de cores, com tanta gente a caminho Todos para o mesmo lugar, diferentes. guiados pelo mesmo pastor, mas todos diferentes, todos a caminho, que é uma ótima representação do Evangelho e daquilo que se pretende. Agora, há temas em que a Igreja tem claramente que escutar a realidade. Não é atualizar-se, não é modernizar-se, não é ser da malta, não é vale tudo. É ouvir aquilo que é dito. O vento Perceber sopra como é onde que quer, vem. o Espírito sopra onde quer. Estamos aí, os sinais dos tempos são de cada tempo. Não é? E, portanto, cabe-nos escutar e caminhar. E não... Um grande risco de todos, mas um grande risco é a Igreja ter ótimas respostas para perguntas que não são feitas. E depois não ter respostas para as que... E, portanto, o que a Igreja tem que fazer é escutar as perguntas. E quando digo a Igreja, todos, não é só a hierarquia. Claro que os padres e os bispos estão muito mais expostos, porque têm um papel importante de liderança, de governo, pastoreio, de governo, evidente. Mas todos, É um exercício para todos. é para todos. É uma obrigação para todos. Mas tu sentes que esta é uma questão relevante, ou seja, que isto pode ser decisivo ou não de um jovem estar na igreja ou não? A forma como é a igreja? Mas na igreja, na sociedade, na política. Quer dizer, se eu não me sinto acolhido, se eu não me sinto escutado, se eu não sinto que pertenço... Faço parte. Então, se eu não faço parte, vou para outro sítio. Portanto, claro que é uma questão pertinente. É pertinente e é fundamentado. É dizermos a todos, aos jovens em concreto, tens lugar aqui como és. Não tens que ser outra coisa para pertencer. Para poder entrar. E que outras questões, além destas, tu sentes que são assim mais decisivas para os jovens de hoje? É difícil responder se não olharmos para uma pergunta mais concreta, que é aos jovens portugueses de hoje, não é? Sim. Porque E entre Portugal, os de Lisboa são diferentes dos de Naturalmente. Portimão, onde nós a companhia também está em Santo Tirso. Naturalmente. A juventude não é uma massa amorfa teórica. São pessoas concretas, com uma idade, com um contexto, com uma história. Agora, o que é comum? A juventude é a idade das grandes perguntas. É a idade em que eu me constituo como ser humano, que sedimento os meus valores, que quero pegar na herança cultural, educativa, familiar que recebi e ver se é por ali
o Vou meu para a caminho. Portanto, tudo o que tem a ver com a pertença, com que falámos, a identidade, os valores políticos e sociais, espirituais, naturalmente, e religiosos, tudo aquilo que ajuda a estruturar o caráter e a forma de entrar na vida adulta, que é isso que é a juventude, é a maneira de entrar na vida adulta, como é que eu me preparo para entrar na vida adulta. Portanto, tudo aquilo que preparar o caráter, que me der espinha dorsal para isso, então é fundamental ser falado durante o tempo da juventude. Como é que se escolhe um curso superior? Como é que se escolhe um trabalho? Como é que se constitui uma família? Como é que se namora? Como é que se entra para a vida religiosa ou para a vida sacerdotal? Como é que eu vivo a minha identidade humana, sexual, afetiva? Em que partido político é que eu voto? Ou seja, tudo isto também é da Igreja ajudar os jovens a construir-se desta maneira. É muito diferente votar a partir dos critérios de Jesus do que votar de outra maneira. E quando se diz a partir dos critérios de Jesus, não se diz votar mais à direita ou mais à esquerda. É, Jesus propõe isto. Como é que isto se aplica? Caminha com os pobres, ser humilde, não é? De uma forma inaciana a dizer, como Santo Inácio, não é? Olhar para Jesus, para o conhecer, para o mais amar, seguir e servir. Pronto. E quando tu olhas para este Jesus, quem é que tu vês? Que dimensão de Jesus é que vês? E o que é que queres fazer com isso? Depois deste grande encontro que vamos ter no verão e que tu tiveste a responsabilidade de coordenar, tanto o Magis como a presença dos jesuítas na jornada, recebeste também recentemente uma missão confiada pelo Padre Provincial de coordenar esta pastoral juvenil, que não vai, ao contrário do que tem sido prática até agora, ser confiada apenas a um jesuíta, mas a um grupo de 3 jesuítas que vão trabalhar também com 2 leigos, que é uma coisa relativamente nova, inovadora. E penso que não terá já um diagnóstico feito de tudo o que é preciso fazer, mas já tens algumas ideias do que é que faz sentido, ou é mesmo um ano para parar, olhar à volta, escutar e depois traçar o caminho? Não vamos só trabalhar, vamos viver juntos, 3 jesuítas e um casal leigo. É uma grande aposta. Não tenho respostas porque tenho muitos sonhos, muitas ideias, acho que todos vamos tendo, desde que o Padre Miguel conversou connosco, que fomos sonhando juntos, sobretudo o Padre Miguel Pedro e o Padre Duarte e eu fizemos a formação toda juntos, conhecemos bem, somos amigos. O João e a Isabel também são muito próximos da companhia, somos muito próximos todos. Também são jovens? Também são jovens, portanto, nesse sentido há muito desejo. Agora, para ser coerente com esta proposta que nos é feita, não podemos acelerar o passo e, portanto, queremos, quando começarmos a seguir ao verão, escutar as pessoas que trabalham já com os jovens há mais anos, escutar as diferentes áreas em que se trabalha, a área social, os centros universitários, os colégios, as paróquias. Temos tantos sítios onde trabalhamos, os jesuítas em Portugal trabalham há tantos anos com os jovens, que seria muito injusto deitarmos agora fora o menino com a água do banho, não é? E, portanto, isto não é uma nova pastoral juvenil e vocacionada. É olharmos para tudo o que já está feito, que tem vindo a ser feito, escutarmos quem já está a trabalhar há muitos anos, escutarmos a Igreja, escutarmos o bispo local, a comunidade local e, a partir daqui, tentar juntos construir alguma coisa. Portanto, temos muitos sonhos, temos muitas ideias, vamos partilhando informalmente, mas não temos decisões porque seria, com certeza, contra o espírito, agora isolarmos-nos os 5 para pensar uma coisa nova, como se o trabalho para trás não existisse e não fosse muito bom. Há bocadinho que falavas também nas redes sociais, não é? E nós vemos que este mundo acelerado é aí que também acontece. Sentes que essa também é uma parte que é preciso repensar, a própria presença digital da companhia, no sentido de congregar aqueles que já existem, mas também de chegar a outros, porque é aí que os jovens estão? Sim, não tenho nenhuma dúvida e é claramente uma prioridade da Pastoral Juvenil e Vocacional a partir do próximo ano letivo. O mundo digital é exatamente o que a palavra diz, é um mundo, é um lugar físico, não é virtual, não é inexistente, é um lugar onde as pessoas estão, se encontram, se reúnem, se conhecem, partilham conhecimento, partilham informação, partilham as suas vidas, aprendem, portanto, compram e vendem, se divertem, rezam. Portanto, é um mundo, não é um mundo paralelo a este mundo em que caminhamos e acordamos todos os dias, mas é um mundo complementar. É outra forma de estar. As redes sociais evoluem muito rapidamente. Se há uns anos atrás falávamos muito de quase de uma vida paralela, dos filtros, hoje em dia
também por esta nova cultura da fragilidade, as pessoas são mais abertas a partilhar a sua verdade nas redes sociais. É um lugar de encontro, é um lugar de presença, é um lugar de anúncio, é um lugar evangélico. E, portanto, sim, temos que, para estar nas redes sociais, é preciso estar com qualidade, com profissionalismo, com verdade, como estamos no mundo hoje em dia. Ou seja, assim como quando nos aproximamos da caixa do supermercado, os que ainda vamos às compras ao supermercado, cumprimentamos a senhora da caixa, perguntamos como é que foi o dia, nos pergunta a nós, temos uma relação, nas redes sociais também temos que saber, claro, qual é que é. Há imensos riscos, não é? Porque é um mundo digital, porque é um mundo que tem gente que pode escolher pseudónimos e pode criar uma vida paralela, um avatar. Mas mesmo atrás desses avatares, mesmo atrás dos filtros, são pessoas, não é? E, portanto, se nós conseguirmos, nós, Igreja, conseguirmos entrar no mundo digital, como Jesus entrava em tantas casas, tanta gente, que era com verdade, com alegria, se entrarmos assim, então também podemos, de algum modo, trazer a boa notícia ao mundo digital. E já há gente que faz isso muito bem. Mas é um trabalho que tem que se pensar. Sim. Olha, uma das preferências apostólicas universitárias da Companhia para estes 10 anos que estamos a viver até 2029, penso eu, é precisamente ajudar os jovens a construir um futuro cheio de esperança, e esse também é o lema que inspira o Magis. Tens alguma ideia de como é que isto se faz? Falavas um bocadinho disso, não é? Das ideias positivas e de ter uma pastoral alegre e próxima. Achas que passa também por aí? Sim, eu sou um otimista, não é? E, portanto, vejo sempre possibilidades. E é um dom, como tantos dons, não é? Não sei tocar guitarra, mas... Como os teus companheiros da Paju. Que são muito, muito, muito bons nisso. São a música também é uma forma de tocar as pessoas e de se relacionar com elas. A criação de um futuro cheio de esperança é uma forma muito concreta de viver a espiritualidade inaciana e de estar na Igreja. Santo Inácio tem uma forma de estar muito positiva, de encontro, de cuidado, de proximidade, de paciência, e, portanto, é uma maneira concreta de estar no mundo. Não sei como é que se faz, não sei como é que vai ser, sei que é preciso rezar juntos, escutar juntos, trabalhar juntos, ser pacientes juntos, ser ousados juntos, ser proféticos juntos. Isso sim, há muito futuro, há o futuro todo pela frente, e eu sou herdeiro de um trabalho já muito bem feito e muito consolidado, da pastoral juvenil e vocacional na nossa província, e aquilo que me é confiado é só que faça mais alguma coisa que responda aos tempos em que a minha missão me é confiada, para depois deixar este legado a quem venha a seguir, quando eu já não souber dar esta resposta. Nós, como comunidade, que vamos ser os 5, não soubermos dar esta resposta. E portanto, o Magis surge como preparação da Jornada Mundial da Juventude, com este lema de criar um futuro cheio de esperança, porque é comum a todas as culturas e realidades que vêm, de 80 países. Queremos pegar neste lema e fazer dele um trabalho para os anos que ainda faltam, os 6 anos que ainda faltam desta década, 2029, para que se possa construir, mas sem esquecer a primeira parte, que é acompanhar os jovens. São eles os protagonistas. É a eles que temos que dar resposta e é com eles que temos que caminhar, para que possam ser eles estes criadores deste futuro. Exatamente. Que será o presente deles. Sim, sim. E olha, nós estamos mesmo à porta da jornada, um acontecimento que nunca mais se vai repetir em Portugal, com um potencial enorme. Sentes que pode ser uma oportunidade da Igreja se religar aos jovens, ou que a forma como as coisas estão a acontecer não potenciam isso, e não são aqui uma porta de entrada para quem está fora, não é? Não estamos a falar dos jovens que já compõem a Igreja, mas dos que estão fora, possa ser uma forma de lá chegar. Tem de ser para todos. Tem de ser para todos. É a responsabilidade de todos aqueles que organizam uma Jornada Mundial da Juventude, todos que participam numa Jornada Mundial da Juventude, é a responsabilidade de todos que Jesus seja conhecido e seja o centro. Jesus como Jesus quer ser conhecido. Jesus dos pobres, Jesus dos marginalizados, Jesus das portas abertas, Jesus que se sentava à mesa, Jesus que fala do Pai, Jesus que reza, Jesus que sofre, Jesus que se alegra.
não é? E, portanto, é responsável de todos anunciarmos este Jesus, que está aí, pobre e humilde, alegre e sofredor. Pronto. É uma grande responsabilidade também de todos os que já estão dentro o que é que vai acontecer a partir do dia 7 de agosto. Pois. Ou seja, a jornada é um grande evento, é um evento multitudinário que demorou anos a ser preparado. Esta em concreta, como cada uma, demora anos a ser preparado. A grande pergunta que os agentes pastorais da Igreja se têm que fazer é: o que é que eu vou fazer a partir do dia 7 de agosto com aquilo que aconteceu aqui? E a pergunta para aqueles que participaram é: o que é que eu quero dar à Igreja depois daquilo que vivi aqui? Portanto, a responsabilidade tem os dois caminhos e os dois lados. Não é indiferente, mas seria uma pena que, para quem participa, isto fosse só um evento fantástico que me trouxe até Portugal e que eu até vi o Papa e até conheci gente do mundo inteiro. É bom, mas é pouco. Seria uma pena que aqueles que organizaram a jornada, aquilo que mais querem é descansar e nunca mais querem ver uma coisa destas à frente. Temos todos direito ao descanso, ótimo, mas quem é o peregrino 2.0? Quem é a pessoa que depois vai chegar à comunidade local, à sua paróquia, ao seu movimento, à sua congregação? O que é que vai fazer? Aos padres e às religiosas e aos religiosos e aos bispos. O que é que eu quero fazer com este potencial? Ou seja, a pergunta põe-se no dia 7 de agosto. O que é que vamos fazer? Como é que os novos anos pastorais vão abrir? Não é? Quando os padres e as comunidades locais disserem a sua primeira homilia do seu novo ano pastoral, a sua primeira reflexão do seu novo ano pastoral, o que é que querem perguntar? O que é que querem dizer? Não é? Como é que os novos anos vão abrir? Vamos dizer, bem, já passou finalmente, agora temos a dívida, temos os colchões para arrumar, temos o lixo para apanhar, temos onde é que estão os jovens? Vamos nos queixar? Vamos nos lamentar? Ou vamos fazer disto aquilo que o Papa Francisco quer, que é acabar o caminho sinodal para começar algo novo na Igreja? Está aí. O Espírito tem dito, tem surgido. Sim. Então aí as oportunidades, não é? Os encontros para isso acontecer. Porquê é que não começamos todos, deixo aqui, isto é uma proposta, enfim, que eu vou fazendo, porquê é que não começamos todos os anos pastorais com uma missa ao Espírito Santo e pedir de uma vez por todas que suscite os carismas, que falemos, que anunciemos? Perguntemos aos jovens, então e agora? O que é que queres viver com isto? Ok, fizeste uma jornada mundial da juventude, se calhar foste à pré-jornada na tua diocese ou com o teu movimento, já descansaste, já foste de férias com os teus amigos e com a tua família. Estamos a começar um novo ano. E agora? Como é que vais trabalhar? Como é que vais para a tua família? Como é que vais para a faculdade? Como é que vais para a escola? Não é? Diz-me. Não é? Seria tão bom que nos perguntássemos isto. Sim, que começássemos por aí, não é? Que não começássemos por fazer as coisas como já vimos fazendo nos outros anos. Olha, Samuel, obrigada por esta conversa inspiradora, que seja também um tempo bom para todos e de encontrar outras respostas, de caminhar juntos. Obrigada pela tua presença e desejo uma boa missão para todos na Pajuf. Obrigado, bom trabalho. Obrigada e nós voltamos na próxima entrevista.